Beleza. Novidades na investigação da morte de Renata Mugiati. A fisiculturista morreu em setembro de 2015. O médico Rafael Susmarques, namorado dela na época, é acusado de ter matado por asfixia e depois jogado Renata do 31º andar do prédio onde moravam no centro de Curitiba. Rafael responde por lesão corporal, homicídio qualificado e fraude processual, já que no dia da morte, Rafael declarou que Renata se jogou cometendo suicídio. Hoje, em uma nova audiência, outras 10 testemunhas devem ser ouvidas para que novos depoimentos possam ser colhidos, já que o processo ficou suspenso, aguardando o retorno das provas periciais. Vamos ver. A audiência de instrução está marcada para 1 da tarde no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher em Curitiba. Vão ser ouvidas testemunhas como Tatiane de Miranda e Melody Vaz, amigas de Renata Mugiati. Também devem comparecer à audiência Daniel Abdul, ex-namorado da fisiculturista, e Maurício de Meira, vigilante do prédio em que a modelo vivia com Rafael Susmarques. Para o advogado que representa a família de Renata, o depoimento mais esperado é o de Melissa Abrão, ex-namorada do médico suspeito de matar a modelo. Uma testemunha sigilosa e ela tem a acrescentar, procurou o Ministério Público, prestou um depoimento e ela, em juízo agora, ela vai dar conta efetivamente de como ela era tratada pelo Rafael. Se ele era violento, se ele batia nela, se o Rafael era uma pessoa tranquila em seus relacionamentos, porque ele sempre afirmou no inquérito que era uma pessoa tranquila e que nunca teve problema com mulheres. Então, a acusação achou por bem indicar essa testemunha, até porque ela procurou o Ministério Público e fez algumas revelações que são importantes e relevantes para o deslinde desse processo. A última audiência de instrução do caso havia sido em agosto do ano passado. Na época, 5 testemunhas foram ouvidas. Depois disso, o processo ficou suspenso à espera do resultado de novas perícias. De acordo com a defesa da família de Renata, os peritos oficiais foram requisitados para a audiência. Mas, por determinação da juíza, apenas as testemunhas vão ser ouvidas nesta quarta-feira. Depois das testemunhas de acusação, são ouvidas as testemunhas de defesa e, por último, o médico Rafael Susmarques. Só depois disso é que a justiça define se o acusado vai ou não à júri popular. Antes da decisão sobre o júri, porém, uma outra investigação em curso pode mudar os rumos do caso. A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa apura se houve irregularidades na confecção do primeiro laudo sobre a morte de Renata Mugiati. O exame feito pelo IML mostrou que Renata Mugiati se suicidou e que morreu em decorrência da queda do 31º andar do prédio em que vivia com Rafael Susmarques. Pouco depois, porém, uma necropsia assinada por outros 4 legistas mostrou que a modelo já estava morta quando caiu do apartamento. O caso Renata Mugiati, ele repousa nessa controvérsia. Suicídio ou feminicídio triplamente qualificado. Nós temos 2 laudos. Um dizendo que é suicídio, o outro homicídio. Uma exumação, onde 4 médicos legistas confirmam e arregimentam mais argumentos médico-legais a dizer e sustentar que se tratou sim de um feminicídio, de um crime, que o Rafael matou a Renata. Após tudo isso, vem ainda e lança a opinião e insiste nesse primeiro médico legista em dizer que houve um suicídio. Isso despertou a atenção das autoridades. E as autoridades, então, enxergaram ali o indício do cometimento de falsa perícia. O Ministério Público e a Secretaria de Segurança Pública também apuram a diferença entre os 2 laudos. Depois de ser preso 2 vezes, Rafael Susmarques responde ao processo monitorado pela tornozeleira eletrônica desde agosto do ano passado. O médico é acusado de homicídio triplamente qualificado pela morte da namorada Renata Mugiati, de 32 anos, em setembro de 2015. E esse inquérito policial, se a autoridade policial que foi designada para investigar disser que o médico legista que fez esse exame cometeu falsa perícia, nós estaremos aí diante de mais um argumento sólido de que o que houve ali foi um feminicídio. Que Rafael matou, sim, Renata Mugiati, que Rafael jogou um corpo do 33º andar. O advogado de defesa de Rafael Susmarques, Edson Abdala, foi procurado pela produção do Balanço Geral, mas não quis gravar entrevistas.